queridos e queridas do Portal Tecnologística. Meu nome é Mariana Velar e eu volto aqui com a coluna do mês para falar sobre infraestrutura logística e proteção de dados. Como é que esses dois mundos se encontram, né? A proteção de dados é um direito fundamental que é reconhecido por diversos instrumentos, em especial por uma lei brasileira, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e é óbvio que ela afeta a infraestrutura logística na medida em que esses serviços vão se digitalizando, em que diversos dados dos usuários são coletados, tratados por diversos atores, e aqui a gente vai tentar refletir um pouquinho sobre esse tema. Vem comigo. Imagina, para a gente começar esse assunto, que você está numa seguinte situação: você deseja ser beneficiado de uma política pública de transporte. O objetivo dessa política pública é incrementar o acesso de pessoas com deficiência aos modais de transporte, né? Incrementar a mobilidade dessas pessoas. E para isso, você deseja se inscrever no programa, no Passe Livre, e você vai lá apresentar uma série de informações, documentos pessoais. Dá tudo certo, você tem seu cadastro feito, você começa a gozar do programa, mas um belo dia você acorda com a notícia de que dezenas desses dados pessoais que você colocou lá foram vazados. É um pesadelo. E se você ainda não está convencido de quão grave esse pesadelo é, imagina que vazaram seu nome completo, celular, telefone residencial, RG, CPF, data de nascimento, sexo, número de credencial, suas fotos e até mesmo os dados do seu acompanhante. E isso, ao que tudo indica, foi mais, na verdade, do que um pesadelo. Tem um risco de que isso de fato tenha acontecido. A gente ainda não sabe se de fato a notícia que foi divulgada pelo portal Tecmundo, até que ponto ela é verdadeira, ela está sendo apurada. Mas em abril, esse portal, que é famoso no mundo da tecnologia, noticiou o vazamento de dados de quase 1 milhão de brasileiros que estavam inscritos no programa Passe Livre. E esse programa, atualmente gerido pela NTT, a NTT já reportou o incidente, diz que ele está sendo apurado, né? A gente conta com a seriedade realmente da NTT para nos prestar essas informações. A gente sabe que historicamente a agência é séria, a agência milita pelos interesses dos cidadãos, então a gente tem sim essa expectativa de que isso vai acontecer e que já está sendo desenvolvido um novo sistema para melhorar a navegabilidade e a segurança dos beneficiários desse programa. Foi isso que a NTT falou até agora. Mas a gente não sabe exatamente o que aconteceu, nem como, nem porquê, se de fato aconteceu, né? Está sendo apurado, mas chama a nossa atenção por um fato muito importante, né? As tecnologias digitais hoje, elas funcionam tanto como uma infraestrutura, tanto como redes, né? E a gente precisa que as respostas regulatórias, legislativas, de fiscalização considerem essa natureza dual, tanto da parte das infraestruturas, que a gente se preocupa mais aqui, mas também na questão das redes, né? Como que as tecnologias digitais de informação e comunicação aplicadas à administração pública devem ser tratadas, sobretudo quando a gente tem casos em que são dados sensíveis, como é esse caso, ou quando a gente tem o que a gente chama de relações de especial sujeição entre a administração pública e o mundo privado. Quer um exemplo clássico aqui pra gente? Concessão de transporte. Sobretudo se for transporte de passageiros. A gente já teve várias discussões, por exemplo, sobre quão legal é filmar e identificar faces de passageiros que ingressam no metrô. A gente sabe que é uma discussão enorme, a gente sabe que os nossos tribunais já estão refletindo muito sobre a interface entre poder público e LGPD, né? Por exemplo, no contexto da pandemia, alguns compartilhamentos de dados foram considerados abusivos. A gente está aqui falando de compartilhamento que pode ser ilícito, e o vazamento com acesso de terceiros não autorizados, aí a gente tem um grau de ilicitude mais qualificado, mais grave, né? E a administração pública, da mesma forma que os privados, ela é vinculada a respeitar a LGPD, ela tem que fazer isso, né? E ela tem que se preocupar com isso, aqui é o grande chamado dessa coluna aqui desse mês, né? A administração pública já pode contar com alguns guias, né? Existe um guia de boas práticas para implementação na administração pública federal, e a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, fez um guia orientativo sobre como dados pessoais devem ser tratados pelo poder público, né? Tem uma série de parâmetros para tratar esses dados e as recomendações e cautelas e medidas mitigadoras caso algo aconteça. A gente também está atualmente numa consulta pública perante a ANPD para entender como é que funciona, inclusive o reporte, né, de incidentes com dados pessoais
E uma das coisas que eu acho que essa regulamentação precisa até talvez ser aprimorada é de como que isso se aplica à administração pública. Como que a administração pública vai reportar, como que ela vai mitigar, como que ela vai corrigir rotas. É igualmente importante que a gente pense também nas relações dos particulares, como eu disse para vocês, concessionários, os notários, serventuários que trabalham com registros públicos, né? É muito importante. Esse encontro entre redes, né? Infraestrutura digital, infraestrutura física, nem sempre é pacífico. A gente está vivendo um momento de grande transformação digital, sobretudo a partir de alguns processos e técnicas mais recentes, a partir da implementação da inteligência artificial que a gente tem discutido tanto, né? Como que o nosso setor da infraestrutura logística vai reagir a isso é fundamental. Né? A gente tem que compreender a proteção de dados, além da pura relação entre um privado e outro, né? A gente sabe que o poder público também está vinculado a esses deveres, a própria LGPD que fala. A gente sabe também que existe uma série de privados que tem uma relação com dados sensíveis, sobretudo, muito específica e que deve ser resguardada de acordo com os direitos fundamentais da nossa Constituição. Esse é um tema muito importante, eu espero que tenha trago aí algumas reflexões interessantes para vocês. E eu aguardo vocês na próxima coluna e me digam que tema que vocês querem aqui nos comentários.